Deus, que bom estar de volta aqui. Domingo passado estivemos em Vilhena ministrando a ceia do Senhor, foi uma bênção. Glorifica a Deus porque Vilhena está rompendo. Estivemos lá e recebemos um casal de obreiros, de diáconos, que havia saído da igreja há uns 10 meses atrás. Quando sai alguém da igreja a gente fica triste, né, irmãos? E esse casal havia saído da igreja uns 10 meses atrás, acho que um ano, 10 meses, não sei. 6 meses? Ixi, para mim foi uma eternidade. Mas aí eles foram, visitaram lá a igreja da Lagoinha. Olha só, nós estamos competindo com a Lagoinha. Falei, Senhor da glória. Aí não ficaram na Lagoinha. Foram para a Videira. Congregaram lá, acho que uns 6 meses, 5 meses na Videira. Aí voltaram para a mensagem da cruz. Casal de diáconos, família abençoada. O rapaz também canta no louvor. E disse que não existe igreja como a nossa, acolhedora como a nossa, que tem acesso aos pastores como a nossa, séria como a nossa. Eu fiquei tudo cheio. Falei, glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Mas vamos lá, a palavra do Senhor. Abra comigo a palavra do Senhor no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, verso 1. E eles estão lá felizes da vida. A esposa não queria sair, mas o cabeção do marido queria sair. Mas aí voltou, está feliz da vida. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 1. Vamos ler até o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel? E não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. E agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os dos montes Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles?
porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós estamos na Tua presença. Nós sabemos e cremos que o Senhor se faz presente neste lugar, porque a palavra do Senhor assim nos assegura, assim nos garante, que o Senhor se faz presente quando nós reunimos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, e é no nome dEle que nós estamos reunidos neste lugar, nesta noite. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa falar conosco através dessa porção da Tua bendita e poderosa palavra. Pai amado, que assim como o Senhor ministrou meu coração esta palavra, que o Senhor possa ministrar o coração da Tua igreja, da Tua noiva. Assim como o Senhor revelou ao meu coração a Tua palavra, revela ao coração da Tua igreja nessa noite. Ah, Pai querido, fala conosco. Fala de forma coletiva, mas fala também de forma individualizada a cada um aqui presente nessa noite. Porque nós sabemos que o Senhor é um Deus no coletivo, mas também o Senhor é um Deus de cada indivíduo, de cada pessoa. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Senhor, importa que o Senhor cresça e que eu diminua, Senhor. Assim, Pai, te peço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus amados irmãos. Irmãos, esse texto, ele fala a história do rei Josafá, rei de Judá, do reino do sul. Aqui o reino já estava dividido, havia o reino do norte e o reino do sul. E aqui a história do rei Josafá, que era o rei do reino do sul, que era composto por Judá, pela tribo de Judá e Benjamim. E o rei Josafá, ele herdou essa coroa, herdou esse trono do seu pai, o rei Asa. E o rei Asa, ele começou bem também o seu reinado. Ele começou bem o seu reinado servindo ao Senhor, Deus de Israel, obedecendo os estatutos do Senhor. E Deus honrou o rei Asa, fez com que ele vencesse todas as batalhas que ele enfrentou. Porém o rei Asa, ao final do seu reinado, ele abandonou ao Senhor. Ele virou as costas para o Senhor. Ele aliançou com o rei da Síria para ir contra uma outra nação. Então Deus enviou um profeta para chamar a atenção do rei Asa, para que o rei Asa se arrependesse e voltasse para o Senhor. Mas o rei Asa, o pai do rei Josafá, ele não se arrependeu. Pelo contrário, ele prendeu o profeta, um homem de Deus. Então Deus fez com que o rei Asa sofresse de uma enfermidade nos seus pés. E o objetivo de Deus era que o rei Asa se arrependesse com essa enfermidade, com essa doença nos seus pés. Mas também ele não se arrependeu, ele não buscou ao Senhor. Ele confiou nos médicos, diz a palavra do Senhor. E ele sofreu com essa enfermidade durante 2 anos. E depois ele morreu. E assim Josafá herdou esse trono de Judá. Um trono que estava totalmente bagunçado, porque Deus havia abandonado o povo de Deus, o povo de Judá. Imagine você, irmãos, herdar um trono onde Deus havia abandonado. Um trono que havia sido anteriormente governado pelo grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Depois pelo rei Salomão, que era filho de Davi. Agora Josafá herda esse trono do seu pai, rei Asa. Um trono abandonado pelo Deus Todo-Poderoso. Mas a palavra vem nos dizer que quando Josafá assume
esse trono, o texto nos diz, no capítulo 17, no verso 6, que o coração de Josafá se tornou ousado, determinado, disposto em seguir os caminhos do Senhor. O rei Josafá, ele sabia quem era o Deus que ele servia. Então ele buscou ao Senhor com determinação, com disposição. Ele queria resgatar a sua comunhão com Deus. E no seu terceiro ano de reinado, o rei Josafá envia os seus oficiais, envia os levitas para ensinar sobre todo Judá, sobre todo o povo, a lei do Senhor. E o texto vem nos dizer, irmãos, que quando os reinos da terra souberam que o rei Josafá enviou os seus oficiais e os seus levitas para instruir o povo sobre a lei do Senhor, todos os reinos da terra ficaram aterrorizados, porque eles sabiam que quando o povo tem conhecimento da palavra do Senhor, o povo passa a conhecer quem é Deus, e o povo passa a buscar ao Senhor, e o Senhor defende aqueles que o buscam. Os reinos da terra ficaram aterrorizados, diz a palavra do Senhor. E eu quero dizer para vocês nessa noite, que você precisa buscar conhecer o Senhor. Eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus, Ele deseja que você o conheça. Deus deseja que você busque conhecê-lo profundamente, porque o inimigo das nossas almas, ele não teme você só porque você vem aos cultos aos domingos. O inimigo das nossas almas não teme você porque você carrega uma Bíblia debaixo dos braços. O inimigo das nossas almas não nos teme quando nós lemos a palavra somente, mas ele teme quando nós lemos e praticamos a palavra do Senhor, porque ele sabe que quando nós praticamos a palavra, a nossa vitória está garantida no nome do Senhor dos Exércitos. Era isso que os reinos da terra temiam, porque eles sabiam que o Deus Todo-Poderoso, que havia dado vitórias aos reis antigos, voltaria a dar vitória ao rei Josafá e a todo Judá. Mas a palavra vem nos dizer também, irmãos, que o rei Josafá ele falhou. Ele falhou ao casar-se com a filha de Acabe. Acabe era o rei de Israel, do reino do norte. Então Acabe, ele convida o seu genro, o rei Josafá, para atacarem Ramote Gileade, lá no capítulo 18, depois você pode conferir. E Josafá aceitou o convite do seu sogro, e juntos foram atacar Ramote Gileade. E nessa batalha, Acabe foi ferido e foi morto. Então Deus envia o profeta Jeú, que repreendeu o rei Josafá, dizendo: será que você deveria ajudar o perverso e amar aqueles que odeiam o Senhor Deus? Capítulo 19, verso 2. Deus enviou um profeta repreendendo o rei Josafá pela sua atitude de ajudar um homem perverso como era o rei Acabe.
Um homem que declaradamente odiava o Senhor, o Deus de Israel. Então Deus manda o profeta dizer para Josafá: será que você deveria ajudar um perverso e amar aqueles que odeiam o Senhor Deus? Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que nós não devemos ajudar pessoas perversas, pessoas que sabidamente, declaradamente odeiam o nosso Deus. E depois destas coisas, por isso que o texto começa dizendo assim, no capítulo 20, depois disto, depois destas coisas, os filhos de Moabe e de Amon e alguns dos meunitas se reúnem para irem guerrear contra Josafá e Judá. Parece, irmãos, que o Senhor permitiu que esses três reinos se unissem para batalharem contra Josafá. É como se Deus estivesse dizendo assim: Josafá, durante os seus primeiros anos de reinado, você teve paz. Eu não permiti que os reinos da terra guerreassem contra você. Eu te dei paz. Mas você foi procurar guerra. Você se aliou com Acabe para participar de uma guerra que não era sua. Mas já que você quer guerra, eu vou permitir que você enfrente uma guerra. Parece que Deus estava permitindo que ele passasse por uma situação, porque Deus queria provar a confiança desse homem. Deus queria saber se ele de fato confiaria apenas no Senhor, apenas em Deus. E o texto vem nos dizer que quando Josafá recebeu essa notícia, ele teve medo. E a pergunta é: o que fazer quando a má notícia bater à sua porta? Josafá havia saído de uma batalha onde ele foi envergonhado, humilhado, onde ele havia presenciado a morte do seu sogro Acabe. E de repente ele recebe uma terrível notícia, que três reinos se reuniram para destruí-lo. E o texto diz que ele teve medo. Irmãos, nós sabemos que o medo é uma reação comum do ser humano. Quando nós recebemos uma notícia terrível, é natural que a nossa reação, o nosso primeiro sentimento é ter medo. O medo mostra para nós que nós somos vulneráveis. O medo mostra para nós que nós somos frágeis. O medo vem mostrar para nós a nossa humanidade. É natural. Porém, não podemos viver no medo. Mas o medo é natural que a gente sinta quando nós recebemos uma notícia terrível. Uma irmã, essa semana passada, ela até começou a falar, ela recebeu uma notícia de um exame que ela fez. Ela ficou desesperada. Só vou falar primeiro o nome dela, Francisca. Ninguém sabe, né? Quase, né? Ela ficou desesperada diante da notícia que ela recebeu. Eu e a pastora, nós oramos por ela, tentamos acalmá-la, mas até hoje ela está
meio apavorada. Má notícia. Eu disse para ela, calma. Independente do que vai acontecer, Deus está no controle. Eu disse para ela o seguinte, olha, o crente, é claro que ele fica assustado no começo, mas não pode desesperar. Porque quando nós desesperamos, irmãos, diante de uma má notícia, nós estamos declarando que de fato não confiamos em Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz assim: quer vivamos ou quer morramos, nós somos do Senhor. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que o viver é Cristo, o morrer é lucro. O cristão não pode ter medo de morrer. Ninguém quer ter lucro, né? Ninguém quer ter lucro. Irmãos, eu digo para você que eu estou preparado para morrer. Eu não tenho medo da morte. Se o Senhor quiser me chamar hoje ou amanhã, estou pronto, Senhor. Não podemos ter medo da morte. Quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Mas graças a Deus, a irmã recebeu depois um diagnóstico que não é nada daquilo que falaram. Mas o susto foi tão grande que ela está abalada até hoje. Cadê a irmã? Ah, está ali, já vi. Não levanta a mão. Mas o medo é natural, irmãos. Mostra que nós somos humanos. Mostra que nós somos de carne e osso. Mas não podemos viver no medo. A palavra vem nos dizer que o rei Josafá não ficou paralisado. Tem pessoas que ficam paralisadas diante da má notícia. Tem pessoas que o medo governa a vida dela. Não podemos deixar que o medo governe as nossas vidas. O texto vem nos dizer que o rei Josafá ele tomou uma atitude. Ele se posicionou e tomou uma decisão. Talvez você que está aqui nessa noite tenha vivido paralisado, porque você recebeu uma má notícia. O medo tem governado as suas emoções. O medo tem governado a sua vida. E você não consegue tomar uma decisão, você não consegue dar um passo para sair desse ambiente que o medo colocou você. Mas eu quero dizer para você que você veio para o lugar certo nessa noite, e o Senhor está aqui para livrar você de todo medo, assim como Ele livrou Josafá e Judá das garras do inimigo. Ele vai livrar você nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. E o texto vem nos dizer no verso 3 e 4 que Josafá decidiu buscar o Senhor. Ele não ficou paralisado. Ele buscou o Senhor. E o texto vem nos ensinar, irmãos, como que o rei Josafá buscou o Senhor. Ele vem nos dar uma lição de como nós devemos buscar ao Senhor quando nós recebemos más notícias. Primeiro diz que ele buscou o Senhor com jejum. O ato de jejuar, irmãos, é um ato de humilhação, de arrependimento. No livro de Esdras, capítulo 8, verso 21, diz isso.
que quando nós jejuamos, nós estamos nos humilhando, declarando que estamos arrependidos. Quando jejuamos, estamos focados espiritualmente. Quando jejuamos, estamos expressando a nossa dependência total a Deus. Estamos matando a nossa carne, a nossa carnalidade. Estamos expressando a nossa dependência ao Senhor. Eu não sei como que é a sua vida, irmãos, a sua vida espiritual, como que é a sua vida com Deus. Eu não sei se você faz jejum, se você tem o costume de fazer jejum. Mas os obreiros dessa casa fazem jejum pelo menos uma vez por semana. Se não faz, deveria fazer. Porque o jejum, irmãos, é necessário para a nossa vida espiritual, é fundamental para a nossa vida espiritual. E o jejum, nós estamos nos humilhando diante do Senhor. E o rei Josafá, ele decretou um jejum nacional. Não só ele jejuou, mas como toda Judá, toda a nação jejuou. E em segundo lugar, ele congregou todo o povo. Vamos congregar, vamos reunir aqui na igreja, vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor em unidade. Irmão, quando nós congregamos, nós declaramos que nós somos um povo unidos, como corpo de Cristo. Nós buscamos a intervenção do céu para o mesmo propósito, para o mesmo objetivo. É um apoiando o outro. E aqui nesse texto, eles uniram em um culto a Deus, buscando socorro ao Senhor, para que os livrasse do exército dos inimigos. E o texto nos ensina também que eles buscaram ao Senhor quando eles clamaram ao Senhor. Eles oraram ao Senhor. No verso 5 ao verso 12, esse texto aqui, esse trecho, o rei Josafá, ele se coloca de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor. Interessante que ele encerra esta oração no versículo 12. Ele faz uma oração sincera a Deus, um coração aberto ao Senhor. E ele diz assim: ó nosso Deus, acaso não executará o teu juízo contra eles? E ele diz: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. O rei Josafá, o grande rei Josafá, ele não buscou auxílio no seu exército, ele não buscou apoio em outros reis, ele buscou apoio ao Deus Todo-Poderoso. E ele diz, irmãos, que ele não sabia o que fazer. Eu não sei se isso já aconteceu com você, não saber o que fazer, qual decisão tomar na sua vida. Em alguma circunstância que você enfrentou, você não sabia o que fazer. De repente ficava ali, passando a mão na cabeça, o que eu devo fazer, o que eu vou fazer. Ele simplesmente, ele orou ao Senhor, diante do povo, o grande rei Josafá: Senhor, nós não temos força para ir contra essa grande multidão. Senhor, ele reconheceu, irmãos, que ele era fraco. Senhor, eu não sei o que fazer como líder dessa nação,
eu não sei o que fazer. Me dá uma direção, me ensina o que fazer. Eu sei que eu sou o rei desta nação, mas eu reconheço que sem ti eu não sei o que fazer. Olha a humildade desse homem. Mas eu sei, Senhor, que os nossos olhos estão postos em ti. Ele está nos dando uma lição de humildade, irmãos. O grande rei Josafá. E às vezes nós não temos essa humildade. Nós achamos que somos alguma coisa. Nós pensamos que somos alguma coisa. Eu sou o pastor tal. Eu sou fulano de tal. Eu não posso me humilhar na frente de ninguém. Quando você estiver desesperado, sem saber o que fazer, faça essa oração sincera. Abra o seu coração para o Senhor. Diga para Ele que você está perdido, sem saber o que fazer. E o texto nos diz, irmãos, que o Senhor ouviu a oração de Josafá. Deus enviou o profeta Jaaziel e disse para Josafá: não temas, não tenha medo, nem te assuste por causa dessa grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, essa batalha é minha, é de Deus. Deus reconheceu a humildade do coração daquele homem, daquele rei, que se humilhou diante do Senhor. Essa batalha não é de vocês, mas é de Deus. E Deus dá uma orientação para Josafá, através do profeta Jaaziel. Deus disse para ele assim: olha, vocês vão para essa batalha. Vocês vão lá se posicionar nessa batalha. Vocês não vão lutar, mas vocês vão sair para a batalha. Chegando lá, vocês vão se posicionar, porque é eu que vou lutar por vocês. E o texto no versículo 18 do capítulo 20 diz que quando Josafá ouviu a resposta do profeta, a resposta de Deus por intermédio do profeta, ele se prostrou com o rosto em terra, e todos os judeus, os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Preste atenção nessa parte, irmãos. Eles se prostraram e adoraram ao Senhor. No verso 19 diz assim: os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Eles adoraram o Senhor antes da batalha acontecer. Guarde isso. Antes de acontecer a batalha, eles adoraram ao Senhor, eles louvaram ao Senhor. Aí o texto diz no verso 20: na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. E saíram. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos.
E antes de sair para a batalha, Josafá convocou o exército, versículo 21, convocou ali os cantores, e ele não deu ordem para os seus exércitos, nenhuma instrução, e ele deu instrução apenas para os cantores, dizendo assim: olha, vocês vão à frente do exército, cantando este coro: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa foi a única instrução do rei Josafá. Não foi para o exército, foi para os cantores. Vão à frente do exército e cante esse coro: deem graças ao Senhor, porque a tua misericórdia durou para sempre. Foi o mesmo coro que os cantores cantaram quando o rei Davi transportou a arca do Senhor da casa de Obed-edom para levar para Jerusalém. Deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Foi o mesmo coro que os cantores cantaram quando o rei Salomão concluiu a construção do templo e consagrou o templo ao Senhor. Deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E essa canção, e eles foram cantando, e o texto diz, irmãos, no versículo 22, que no momento em que eles começaram a cantar e dar louvores a Deus, Deus confundiu os 3 exércitos inimigos, e eles se autodestruíram, e não sobrou nenhum, só sobrou os despojos. Eu não sei qual é a luta, qual é a notícia, a má notícia que você recebeu. Mas eu quero dizer para você nessa noite: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o texto vem nos dizer, irmãos, que quando Josafá e todo o seu povo, o seu exército, foram recolher os despojos em um lugar chamado Vale de Beraca, versículo 26. Enquanto eles recolhiam o despojo, 4 dias para recolher os despojos, o texto diz que eles louvaram ao Senhor mais uma vez. Esse texto vem nos ensinar, irmãos, que nós devemos louvar ao Senhor antes da batalha acontecer. Nós devemos louvar ao Senhor durante a batalha. Nós devemos louvar o Senhor depois da batalha, porque Deus nos dá a vitória. Louve ao Senhor, adore ao Senhor, não importa qual circunstância que você está vivendo, não importa qual notícia que você recebeu, comece a louvar e adorar o Senhor. Não importa se você está passando por um processo, comece a louvar e adorar o Senhor, e eu tenho certeza que no final você vai louvar e adorar o Senhor, porque Ele vai te dar a vitória, em nome do Senhor. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro,
tu se revela a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu se revela a mim. Eu vou buscar, 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 porque quando eu busco, tu se revela a mim. Eu vou buscar, 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 porque quando eu busco, tu se revela a mim. Eu vou louvar, 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 porque quando eu louvo, tu se revela a mim. Eu vou louvar, 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 porque quando eu louvo, tu se revela a mim. Deus quer se revelar a nós, irmãos. Deus quer se revelar a nós. Deus quer se revelar a nós. Aleluia. Deus quer se revelar a nós. Não importa a circunstância que você está vivendo, começa a adorar o Senhor. Começa a louvar ao Senhor. Eu tenho certeza que você vai vencer. Mas o que fazer quando chega as más notícias? A palavra do Senhor nos diz, nos Salmos, (112, versículo 1), bem-aventurado aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. E no verso 7 diz assim: não se atemoriza de más notícias, seu coração é firme e confiante no Senhor. O salmista vem nos dizer, irmãos, que não se atemoriza de más notícias. Seu coração é firme, confiante no Senhor. Assim é o coração do homem, da pessoa que teme ao Senhor, que tem o seu prazer nos mandamentos do Senhor. Ele está dizendo que a pessoa não é influenciada por temores e fica ansioso diante de informações negativas. A sua fé em Deus não o deixa assombrado nem intimidado de má notícia. A pessoa tem a capacidade emocional de resistir o medo. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, que honra o Senhor, que tem o seu prazer na lei do Senhor, nos mandamentos do Senhor. O que nos falta, irmãos, é conhecer a Deus, é conhecer a palavra do Senhor, é aprofundar na lei do Senhor, na palavra do Senhor. O profeta Daniel, no capítulo 11, verso 32, ele diz que o povo que conhece a Deus será um povo forte e fará proezas. Essa na versão da Bíblia King James. O povo que conhece o seu Deus será um povo forte e fará proezas. Daniel 11, 30, acho que 32. Nós muitas vezes perecemos, ficamos aprisionados ao medo, porque não conhecemos quem é o nosso Deus. Conheça o seu Deus de verdade. Busque ao Senhor
com jejum. Congrega, irmãos, participa dos cultos. Não venha no culto domingo sim, 2 domingos não. Temos culto domingo, terça. Clame ao Senhor, ore ao Senhor, louve e adore ao Senhor. Tenha um coração grato ao Senhor pelas vitórias, porque o texto vem nos dizer que o rei Josafá e todo o povo, aqui no capítulo 20, no verso 27 até o verso 28, que o rei Josafá e o povo, depois que pegou os despojos, eles não voltaram para a casa deles. O rei não voltou para o palácio para descansar, estava cansado. Não, o texto diz que ele voltou para a casa do Senhor, para agradecer ao Senhor pela vitória, pelos benfeitos do Senhor. Ele reconheceu que a vitória veio da parte do Senhor. Ele não estava cansado, como muitos crentes que estão cansados. Eles voltaram cantando, louvando ao Senhor, diz o texto. Voltaram para Jerusalém, não foram para as casas deles, não. Eles foram para a casa do Senhor. Eles foram agradecer ao Senhor. Eles foram honrar ao Senhor. Eles foram louvar ao Senhor. Eles foram adorar ao Senhor. Eles foram oferecer o melhor que eles tinham para o Senhor. Irmãos, e nós estamos vivendo um tempo que parece que o povo anda numa canseira. Misericórdia. Mas se essa palavra falou com você, irmãos, eu quero orar por você nesta noite. Fica de pé.